Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, chegamos hoje ao final da nossa segunda semana de campanha, né? Hoje o 13º dia. Hoje nós vamos meditar um pouco. Eu sou o pastor Erifran Medeiros, da igreja IEB de Bahia, e eu convido você a estar nos seguindo, estar encaminhando esse pequeno devocional para alguém, e continue nessa batalha firme conosco, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, que é importante para que o canal mostre para outras pessoas. Bem, queridos, nós vamos ler hoje lá em Apocalipse a passagem que o apóstolo João escreve no livro das Revelações, dizendo o seguinte, 22:10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue a praticar a justiça e o santo continue a santificar-se. Amém, queridos? Então, nessa manhã, querido, encerrando essa segunda semana, eu creio que você está vivenciando momentos maravilhosos. Deus certamente já fez milagres na sua vida aí. Está levando você para um caminho da santidade, que é o tema da nossa campanha de oração, o caminho da santidade. E hoje nós vamos falar sobre escolhas, né? Nós precisamos entender que a graça soberana de Deus, ela nos alcança, ela alcança o pecador, ela alcança aquilo que estava morto, porém o homem tem sua responsabilidade na caminhada cristã. E o versículo de hoje, irmãos, ele faz parte de uma mensagem poderosa que fala do final dos tempos. A última página da sua Bíblia lá, ou as últimas páginas da sua Bíblia, vai estar esse versículo falando da justiça de Deus e também da responsabilidade humana. Então Deus é soberano, sim, mas o homem é responsável e esses papéis caminham lado a lado até a eternidade. Então, a santidade, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que eu conquisto logo quando eu me converto. A santidade eu preciso cultivar, eu preciso desenvolver a minha salvação, buscando a santificação, a mortificação dos meus próprios prazeres, do meu próprio eu. Então não é algo automático, precisa ter consciência, precisa ter perseverança. Como está a sua caminhada no processo de santificação? Quais são as lutas, as batalhas que você tem travado? Eu quero dizer para você, se você está dizendo aí nesse momento aí, eu não tenho esse problema, eu quero dizer para você que é estranho, porque todo ser humano carrega dentro de si as marcas do seu velho eu, porém a Bíblia manda a gente morrer para nós mesmos. Se ela manda eu morrer para mim mesmo e é todos os dias, então isso lógico aponta para quê? Para que o meu coração em algum momento possa levantar alguns pensamentos, sentimentos, atitudes que são carnais. Então, nesse momento que entra o processo da santificação, da perseverança, da busca, da comunhão sincera com o Senhor. Então, nesse texto, nós vamos falar de dois tipos de pessoas. O injusto, ou imundo, que a Bíblia traz aqui, e o justo. Em primeiro lugar, o injusto, irmãos, ele precisa entender a condição que ele está. O pecador, ele precisa entender em que momento, em que situação ele está e qual a sua necessidade básica. A necessidade básica do ser humano é estar com Cristo, estar com Deus eternamente. Porém, ele não consegue enxergar isso sozinho. Por isso que Paulo vai escrever lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Nós entendemos assim. Não há, irmãos, como, depois da partida, depois da morte, o injusto se tornar justo. Há até uma doutrina chamada a doutrina do purgatório que tenta amenizar a situação do homem, mas não há purgatório onde Deus purgará os nossos pecados. Após a partida, segue-se o juízo. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Buscar Ele enquanto Ele está perto. Essa é a mensagem. Já para o justo, para o que é santo, irmãos,
ele tem que ser grato a Deus pela graça salvadora que o alcançou e viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é o quê? Vocês lembram? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender que nós não somos, irmãos, cumpridores dessa promessa, dessa palavra de Deus, se nós não mortificarmos a nossa carne. Isso não significa que somos perfeitos. Não, não. Mas precisa de um compromisso diário com o Senhor para que possamos morrer para nós mesmos, como eu já falei anteriormente. Todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, que partirmos desse mundo e morrermos no Senhor em um estado de justiça, em um estado de justificado pelo Senhor, nós temos paz com Deus. E nós teremos uma morada eterna. Então, nós somos justos não só aqui, justificados, mas quando partirmos seremos justos eternamente. Já imaginou que privilégio maravilhoso? E lá nós vemos os irmãos que já partiram antes de nós e desfrutaremos, irmãos, dessa recompensa eternamente. A justiça perfeita, a glória de Deus. E aí é maravilhoso escutarmos essas promessas que nos alegram, que nos motivam, que nos dão combustível para prosseguir. Então a santidade, irmãos, mencionada aqui nesse versículo, ela é contínua. Ele diz assim, que o justo continue na prática da justiça. Ou seja, o processo de santificação ele é contínuo, ele não para. Ele precisa ser todos os dias, todo momento. Isso indica, irmão, que para ser santo exige uma caminhada, exige esforço, exige, irmãos, decisões que sejam chanceladas por Deus para que eu possa estar morrendo para as minhas vontades e crescendo cada vez mais na presença do Senhor, não no sentido de ser maior do que ninguém, porque o crescimento do cristão ele é para baixo, é para tornar ele cada vez mais humilde, mais parecido com Cristo em suas atitudes e ações. Então, esse texto ele fala sobre isso, sobre o julgamento final. Para onde vai o justo e para onde vai o injusto. E não haverá oportunidade de mudar de lado após a partida. Então vamos deixar isso bem claro. O apelo desse texto, irmãos, ele lembra para nós que no dia em que nós decidimos através da graça que entrou em nós e nos deu fé para isso, entregar o nosso coração a Cristo, ter Ele como Senhor e Salvador, toda a história mudou. Nós precisamos ver agora o seguinte: já que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, como estão as minhas ações? Como estão meus pensamentos? Como estão minhas atitudes como liderado, como líder, como servo, como serva? Como é que eu estou servindo a Ele lá na igreja com meus dons e talentos? Como eu estou colocando à disposição meus bens ao Senhor, aquilo que Ele me dá? Será que eu estou devolvendo o que é dele? Será que eu estou sendo fiel? Tudo isso, irmão, faz parte do processo de santificação. Eu quero dizer para você aqui, irmãos, que nós não compramos o favor de Deus com nossas benevolências, agradando ao Senhor de forma espúria, assim, de forma não velada, mas de forma que eu tenha interesses por trás. Deus não terá culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele conhece o nosso íntimo, nosso ser, nossos pensamentos. Até mesmo, irmãos, Ele sabe quando nós nem pronunciamos, mas Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então o Senhor está no controle. E Ele convida nós, irmãos, a avaliarmos, através das Escrituras Sagradas, se nossas ações refletem a glória dele, estamos alinhados com Ele, ou se na verdade estamos alinhados só com o nosso coração. Então nessa segunda semana, você possa ter crescido, continue crescendo na graça, no conhecimento mais próximo de Deus. Você estando mais próximo de Deus, mais santificado, você vai refletir isso nas suas ações dentro da igreja, dentro do corpo, no convívio, na busca. Não vai ser necessário ninguém estar te chamando para ir para o culto, para você ofertar o seu culto ao Senhor. Você vai ter esse desejo, você vai ter essa sede de buscar o Senhor. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se Ele voltasse hoje, aonde você estaria? Na caverna
na presença dele, em santificação, em comunhão, no partir do pão, nas orações, como estaria a sua vida. Reflita nesta manhã, ou nesta tarde, ou nessa noite, eu não sei que hora você vai ver o vídeo, mas que Deus te ajude, te abençoe, te fortaleça. Nós estamos aqui para orar por vocês e orar por nós também. Deus te abençoe grandemente, a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.